Nós voltamos agora com essa pergunta polêmica para nós conhecermos o ponto de vista desses três feras aqui. Visto que dentro do feminismo existem grupos diferentes com objetivos variados, podemos dizer que é possível ser feminista cristã? Vamos lá, pastor Ismael. Essa é pesada, hein? Forte. Vamos embora. Então, eu acredito que o feminismo que nós conhecemos hoje, que é uma vertente deste progressismo, né, e deste mundo pós-moderno, das filosofias progressistas, contrariam diametralmente princípios da palavra de Deus. Então, como cristão, nós temos a Bíblia Sagrada como sendo norteadora dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos ideais, né? Então, o principal bojo ideológico do crente emana da palavra de Deus. Então, quando eu tive a oportunidade de me aproximar muito, apesar de ser homem, mas de me aproximar muito dos movimentos feministas enquanto acadêmico de direito, liderando o centro acadêmico na universidade, então eu via muito de perto o que elas expressavam, a ideologia, a base daquele pensamento, eu percebi que não combina com aquilo que o crente entende como correto, porque Deus trabalha com modelos, né? Lá no Gênesis, Deus já estabelece um modelo. Deus instituiu só duas instituições Deus criou, família e igreja, né? E lá no Gênesis, a família trazendo um modelo, né, para isso, e em tantos outros textos da palavra de Deus, Deus vai estabelecer ali modelos, e o que esse movimento tem demonstrado é a intenção de desconstruir estas verdades bíblicas e colocar ideologias seculares, questões que contrariam estes princípios. Então, a meu ver, não tem como. Por exemplo, uma pauta do feminismo é o aborto, né? Entende-se que por ser feminista eu devo apoiar, lutar pelo aborto, porque é um direito da mulher, direito fundamental, meu corpo, minhas regras, aquela coisa toda. Mas, biblicamente, isso é reprovável. Sim. Então, se uma jovem se diz cristã e se diz feminista, é uma incoerência muito grande, levando em consideração o termo da palavra feminista e o que é ser feminista conforme o prisma e a ótica sociológica do termo. Então, eu acho que não tem como. Certo. A minha pergunta para você que quer ser uma cristã feminista é que se isso que você defende vai ao contrário com a palavra de Deus. Porque se isso for ao contrário com a palavra de Deus, você não tem como uma feminista ser uma feminista cristã. Porque não vai entrar em nexo. Se você foge dos princípios bíblicos, foge daquilo que a palavra diz, não tem como. É claro que o movimento feminista ele veio para tentar, né, trazer uma igualdade, pela qual nós vemos lá desde os tempos bíblicos, aonde é costume judaico, eles dão mais ênfase ao homem, a mulher, lá nos costumes judaicos elas, vamos dizer assim, os direitos não são os mesmos, são discriminadas. É claro que eu até fiz um comentário aqui, eu estava viajando por uma agenda e estava dentro do avião e de repente o comandante vai falar, não era um comandante, era a comandante. Aí eu mandei uma mensagem para minha família, brincando, será que eu confio em uma mulher que vai pilotar um avião? Tipo assim, fiz uma brincadeira, mas depois eu vi a seriedade que é isso. Não é porque ela é mulher, é pela capacidade dela. Se ela estudou e treinou para aquilo, é claro, esses direitos que não viola leis, não viola princípios bíblicos, sim, você pode defender como uma feminista cristã. Mas olha, o aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, essas coisas que estão junto com essas companhias, né, que vão contra os princípios bíblicos, caia fora, que você está pecando, que se você continuar pecando, você vai para o inferno. Você tem que entender isso. A palavra é sim, sim, não, não. Ah, mas a Bíblia, o Jesus de vocês era machista. Era? Quem te contou? Vamos lá para a história. Jesus, ele começa... para começar, Jesus, ele traz uma profundidade tão grande quando ele encontra a mulher samaritana, que quando ele sobe no poço de Jacó com a mulher samaritana, ele está trazendo algo
alegoricamente falando, que o Velho Testamento aconteceu 3 coisas importantes no Velho Testamento. Abraão, quando encontrou com Sara, encontrou ela num poço. Jacó, quando encontrou com a esposa dele, encontrou ela num poço. Isaac também encontrou ela num poço. Ali começou um casamento. Os patriarcas encontraram a sua esposa num poço. Jesus encontrou a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Ali começou um casamento entre Jesus e a igreja gentil. Entre nós que não somos da descendência de Deus. Ou seja, Jesus ele começa a trazer uma profundidade com a mulher. Então, se você vê o ministério das mulheres diante de Jesus, são maravilhosos. A Maria Madalena, que ia ser apedrejada, e Jesus trouxe salvação para a vida dela, foi a primeira que viu Jesus ressurreto. Então, a Bíblia vai tratar assim, ó, Jesus ele era muito próximo às mulheres, e as mulheres tiveram um papel muito importante na Bíblia. Se você vê a igreja primitiva, existe um casal lá, Áquila e Zafira, né? A mulher, ela teve um papel tão importante na criação dos primeiros cultos, de acolhimento. Aí você já vê que a Bíblia ela dá uma ênfase para essas mulheres. Esther, Débora, a mulher é muito importante no cristianismo, a mulher é muito importante na Bíblia, mas você precisa entender que nós, como cristãos, quando nós fugimos dos princípios, se isso te faz fugir do princípio, então você não pode ser feminista. Eu quis dar essa pincelada sobre Jesus, eu comentei com o Mateus, vamos falar sobre ele, porque o ministério de Jesus com as mulheres foi muito forte e muito poderoso. Sim. Deixa eu só Sim. interromper o Mateus. A gente tem que saber distinguir o termo, né? Porque nós sabemos que direitos fundamentais devem ser garantidos. Na verdade, a Constituição visa isso, né? A igualdade de direitos. Então, por exemplo, a mulher votar, né, que foi o primeiro sufrágio, a primeira conquista, o direito ao voto, questões relacionadas a salário e tudo. São questões legítimas, né? A mulher deve ter essa garantia, eu entendo que é correto, né? Pela ótica jurídica e tudo. Agora, quando se fala de feminismo, nós classificamos a ideologia. E aí entra no bojo disso toda essa coisa que contraria os princípios que nós defendemos. Você falou do movimento LGBT. São movimentos que se associam. E daqui a pouco a mulher que começou no feminismo, ela vira uma progressista. Aí ela está defendendo casamento normal entre pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco ela está defendendo a adoção de crianças por casais homossexuais. Aí agora ela vai defender o aborto. Então assim, tem que ter muito cuidado, porque quando se classifica feminista, nós temos que considerar todo esse bojo, né? Então tem que ter esse cuidado. Eu acredito que hoje nós vivemos uma crise valorativa, de moral. A crise moral é a maior crise do mundo. Nós estamos numa pandemia, uma crise de saúde pública, mas a maior crise, o maior problema de tudo é uma crise ética e moral. As pessoas não têm mais modelo, as pessoas não têm mais paradigma. Por quê? Porque querem relativizar, porque querem desconstituir aquilo que tem trazido bem-estar da sociedade há muito tempo, né? Uma ordem social e dando ênfase ao movimento feminista. Hoje nós estamos vendo jovens que já não consideram valor em família, porque não quer mais casar, não quer constituir família, jovens que pensam só em si mesma, né? Porque acham que o homem é um inimigo. Então essa visão de segregação social que o feminismo promove é reprovável à luz da Bíblia. Deus não criou a mulher para ser contra o homem. Sim. Deus criou a mulher para ser a adjuntora do homem. Exatamente. O homem não pode deixar de ser cabeça, né? Uma coisa que o feminismo prega muito é que esse negócio é direitos iguais dentro de casa e eu mando tanto quanto você, e esse negócio de homem querer mandar em mim não existe. A gente teve uma gravação de um programa sobre justamente a questão da submissão, né? E isso está dentro do feminismo, né? Elas abominam a submissão. Isso é bênção de Deus, porque isso é princípio bíblico. Tudo tem que ter princípio de liderança. Sim. Quando quebra o princípio, você está saindo daquilo que Deus já formou, já gerou lá dentro do jardim do Éden. Desde lá do princípio. Então, se quebrou, você não está no caminho correto. Tem que mudar a direção.
interessante quando Deus qualifica Débora, né? Foram 13 juízes, só ela de mulher, aí Deus vai caracterizá-la, né? Falando do poder que ela tinha, da função que ela exercia. No final ele diz mulher e fala o marido. Então quer dizer, Deus respeita princípio, né? E Deus coloca princípio para ser praticado. Então assim, se nós entendermos isso, e os homens precisam entender que liderança não é subestimar, né? Não é ser uma pessoa que impõe, mas liderança é proteção, é promoção, é provisão. É toda essa questão, nós vamos ter uma ideia, uma mentalidade cristã. Bom, acho que até é importante a gente deixar bem claro, né, e ressaltar um ponto muito importante. Quando nós traçamos críticas ao feminismo, nós não estamos falando contra os direitos da mulher. Muito pelo contrário. Eu acredito, igual o Ismael falou aqui com a gente, essa bandeira é nossa também. É uma bandeira de todos. Nós devemos lutar pelos direitos e pela igualdade, porque isso é necessário. É necessário. Nós somos ambos criaturas, filhos de Deus, e não há maior ou menor. Agora, tudo vem a questão também da ideologia e da pauta. Já foi bem conversado, já foi bem trabalhado esse tema. E é uma coisa importante da gente ver. E agora, até focando na questão, uma cristã pode ser feminista, entendamos uma coisa. A tua base maior, o teu norte maior é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que for na contramão dela, não tem como nós abraçarmos, não tem como nós vivermos. Então nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus, enquanto a nossa base, enquanto o nosso princípio e o nosso firmamento, ela tem que ser absoluta nas nossas vidas. E a Bíblia fala, nós não podemos servir a dois senhores. E não dá pra gente querer abraçar apenas algumas pautas do feminismo. Nós não podemos fazer isso. Ou você abraça uma ideologia, ou não. Não existe esse meio termo. Na verdade, é até feio. Você querer pescar as coisas... Não. A Bíblia fala que o morno é a pior coisa. Antes frio do que morno, porque o morno dá nojo. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que entender isso. Obviamente, os direitos e as pautas, elas têm que ser entendidas, que têm que ser direcionadas a ambos. E até aquela questão, a mulher foi feita para ser adjuntora. Agora, se os dois ocuparem a mesma posição, como que um vai ser adjuntor do outro? Como que um vai completar o outro? A Bíblia, a gente vê que a família é o propósito de Deus. Até como o Ismael já comentou com a gente. A Bíblia, a família é o propósito de Deus. E com o propósito de Deus, nós vemos que o Senhor trata a igreja como noiva e Cristo como noivo. E fala assim, esposa, noiva, mulher, seja submissa, assim como a igreja a Cristo. E esposo, assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja, assim seja você com a sua esposa, porque agora vocês são um. Então, assim, é uma unidade, é um caminho, é lado a lado, e nós precisamos ter esse entendimento. Porque, igual o Douglas Borges falou, a Bíblia não é machista, meus irmãos, leiam a Bíblia. A Bíblia é tão verídica, ela é tão real, ela é tão sincera, que ela não esconde as fraquezas e os erros dos seus personagens, dos seus heróis. Ela expõe, exorta. Então nós temos que entender que aquilo que foi exposto não está sendo colocado como certo, mas está sendo de fato exposto, está sendo orientado, está sendo advertido. E Deus, no contraponto, orienta como deve ser feito, como deve fazer. E é exemplo de Jesus, que no momento em que a cultura falava que a mulher deveria ser apedrejada, Jesus fala, não, quem não pecou, tire a primeira pedra. Ele não havia pecado, mas ele falou assim, eu também não o condeno. Então, Jesus agiu com misericórdia, não agiu com superioridade em cima deste caso. E existem inúmeros outros aspectos que eu acredito que tem muitas irmãs muito mais embasadas para falar a respeito da mulher na Bíblia, na palavra de Deus, porque a mulher, ao longo de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela teve pontos de destaque muito grandes e muito valorizados. Mulheres que foram tiradas de dentro do povo gentil e colocados na descendência, na genealogia de Jesus, antes mesmo de Jesus estar aqui. Entendeu? Então, assim, antes mesmo de Jesus chegar, Deus já estava agindo com misericórdia com aqueles que o buscam em sinceridade,
em amor. Então nós precisamos ter essa consciência. E num contraponto, que muitas das vezes é o que estimula e alimenta o feminismo, é o comportamento do homem diante da mulher. O homem precisa ser um homem como Cristo, precisa enxergar a sua mulher, precisa entender quem ela é, a importância que ela tem na sua vida. E ter esse entendimento é muito importante, porque muitas vezes, ao longo até da própria igreja, houve muitas distorções, houve muita falta de entendimento e de sabedoria de alguns homens que achavam que deveriam subjugar. Só que as coisas elas não funcionam assim, não é esse o caminho. Então, meus irmãos, o que nós falamos aqui não é a respeito dos exemplos ruins que ocorreram tanto nas citações da Bíblia quanto ao longo da história da igreja, mas na essência da palavra de Deus. Nós não podemos basear as nossas crenças no comportamento do homem, porque perfeito é Deus, perfeito é Cristo. Nós não podemos atribuir à igreja, à palavra e a Deus os erros que foram cometidos ao longo do caminho pelos homens. Nós não estamos aqui negando que houveram injustiças, que houveram pontos errados, mas nós estamos aqui para deixar claro que a Bíblia em si, ela é perfeita, ela norteia e ela age não de forma que exclui, mas de forma que agrega, que contribui, que cuida. Amém. Eu vou passar agora para o cantor Douglas Borges e quero mostrar para vocês aqui, ó, uma luz para você, a luta contra o suicídio. Pessoal, vocês encontram esse livro no Instagram do cantor Douglas Borges. É excelente para você que sofre de ansiedade, depressão, é excelente. Para você que conhece alguém que está precisando, compra, presenteie, vai valer a pena. E nós vamos ouvir agora um louvor ao vivo com o cantor Douglas Borges e depois nós vamos para o nosso último assunto. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Por Palavras que Curam, você manda um direct pra gente, fala que assistiu o programa, que ouviu o programa, acompanhou. Vocês estarão concorrendo a 3 livros aqui, ó. Vai para 3 pessoas diferentes, tá? Uma Luz para Você e um outro livro Do namoro, quem quiser sobre o casar aí. namoro. Esse aqui, meu Deus, tem uma galera aqui, Pastor Ramon, pra gente mandar esse livro aqui, ó. Como escolher a pessoa certa para se casar. Meninas e meninos, aqui, ó.
vai ser sorteado. Deixe lá no nosso direct o seu nome, fala que estava acompanhando e vocês estarão concorrendo a este livro. Goiânia, por favor, porque nós já vamos pedir para vocês fazerem a retirada. Agora nós vamos falar do último assunto, vamos começar com fera do assunto. Refaz a pergunta aí, por favor, tá aí na pergunta. Sabendo que o suicídio existe, o pior é ignorá-lo. Como fazer para vencê-lo? Vamos lá. Há 12 anos nessa área e eu escrevi esse livro aqui, o prefácio do Hernandes Dias Lopes, e que vou falar os pontos que levam a pessoa a tentar suicídio, a se matar. A primeira coisa que você precisa entender é que quem quer se matar não quer morrer. Ela quer tirar um problema, se livrar de um problema. Ela chegou num período tão crítico na sua vida que ela não consegue contornar algum tipo de situação, então ela quer matar a dor, ela quer morrer. Aí algumas pessoas especialistas e teólogos, o sociólogo Durkheim vai dizer assim, que a pessoa tem vontade de suicidar por causa de algumas coisas que acontecem na sociedade. Então a sociedade ela tem culpa nisso. E em alguns aspectos eu entendo que a sociedade ela tem culpa nisso. Por exemplo, vou dar um exemplozinho corriqueiro. Nós estamos numa pandemia e nós temos uma imprensa que ao invés de ajudar ela quer destruir o presidente. Então ela fica só colocando, vai dar lockdown, vai matar, já morreu. Gente, você sabia que o aborto, tem mais aborto que as mortes do Covid aí, 5 vezes mais. Sabia que o número de assassinato é 10 vezes mais? Mas não, a imprensa quer fazer de tudo para destruir o governo e ele começa a bater naquilo. A pessoa vai jogando aquilo na mente, o pastor Ramon, e o Freud vai falar uma teoria. Nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, existem 2 jardins no seu cérebro. Um jardim bom e um jardim ruim. Se você alimentar um jardim bom, seu cérebro, seu corpo será bom. Se você alimenta o jardim ruim, seu corpo, seu cérebro será ruim. Agora, te explicando como que funciona. Se você sofre traumas desde a infância, perdas, se você cresceu num lar conturbado de violência doméstica, sofreu um tipo de abuso, palavras malditas, né, que amaldiçoam você vai estar juntando algo dentro da sua mente. Que o nosso cérebro funciona 85% inconscientemente e 15% conscientemente. A galera que rompe esses 15% se tornaram os feras, Einstein, Thomas Edison, essa galera. Por isso que o cérebro é treinamento. A criança com 3 anos de idade, ela já recebeu 80 bilhões de neurônios. Por isso que ela tem facilidade de aprender as coisas ali naquela primeira infância. Então tudo que eu recebo durante a minha vida toda, chega um momento desse HD aqui, que ele não aguenta. Ele é de 500 GB, mas tem 1 tera. Aí explode. Aí tem os problemas psicossomáticos, as doenças psicossomáticas. A etimologia da palavra psicossomática. Psique, alma, doença da alma, máticas, corpo. Aí tem algumas doenças que desenvolvem câncer, gastrites, dores. O pastor Paul Mchu, o maior pastor da maior igreja do mundo, da Coreia, ele adquiriu tuberculose por um problema emocional. Falta de liberar perdão para uma pessoa que ele tinha que liberar. Então, o que acontece? O suicídio, ele não começa assim, a pessoa quer se matar. Começa numa pequena coisa que não é resolvida. E é aqui que eu vou instruir no livro. Eu tenho um problema, por exemplo, lá do passado de abuso. Você vai ter que procurar alguém para você contar isso. De preferência, um psicólogo cristão. Mas eu não tenho condição de psicólogo. Então você vai chegar no seu pastor, a sua pastora. As mulheres, olha, o índice de meninas que me procuram que foram abusadas é enorme. Por isso você, pai, não confia em ninguém. Você que é pai de moça, não confia nem no seu irmão, nem no seu cunhado, nem no avô da criança. Eu não estou falando que isso é uma regra, mas orelha em pé, porque a maioria dos abusos acontece por parentes e pessoas dentro de casa. O ciclo familiar. Então o que acontece? Essas pessoas que tentam suicídio sofreu algum tipo de trauma. Algum tipo de coisa ela sofreu. Se ela não sofreu na infância, ela adquiriu na fase adulta. Divórcio. O cônjuge não consegue ficar sem, ela não consegue... Divorciou, ela não consegue levar uma vida, né? Subir um degrau, esquecer aquilo. Ela carrega essa marca o tempo inteiro. O meu conselho é limpeza mental. O lixo mental que o Freud fala precisa ser limpo. Aí o Dr. Augusto Cury vai trabalhar isso, né? Que nós temos que ser gerenciadores do nosso próprio eu, da nossa própria mente. Nós temos que ser o diretor da nossa história, o ator coadjuvante, o escritor do nosso script.
É por isso que você precisa entender que quando você preenche as suas coisas, sua mente de coisas boas, você terá uma vida saudável. Só que muita gente não consegue fazer essa separação de preenchimento, pastora Lília. E aquilo vem tanto na vida dela, tanto lixo, a fase adulta, aí ela desenvolve ansiedade, que é uma das coisas que leva a pessoa à depressão, a depressão leva ao suicídio. Aí ela não trata o abuso, aí na fase da adolescência ela tem uma decepção amorosa, não trata. Aí ela começa a fazer uma faculdade, cresce com uma pressão, e o suicídio no meio dos jovens universitários hoje estão imensos, porque começam a fazer faculdade, não acha propósito, não acha por que estão ali. Então, aquela pressão de fazer faculdade, terminar, arrumar um emprego, é tão grande, o lixo mental vai adquirindo um HD, uma hora explode. O que eu aconselho? Se aproximar de Deus, criar um devocional diário, de meia hora. Agora aqui a gente está falando do meu curso, que eu vou lançar agora no mês de março, no Hotmart, como vencer a ansiedade. Você precisa tirar 30 minutos da sua vida para se dedicar no devocional. Nesses 30 minutos, o tanto que é simples, 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura e 10 minutos de louvor. Eu trabalho às 7 da manhã, acordo todos os dias, 6 da manhã para me pegar um ônibus. Então eu acordo 5h30, faz meia hora devocional. Você começa a preencher sua mente e uma vida emocional saudável não é no dia para a noite. Você adquire ela com o tempo. Logo, algum tipo de problema que chega na tua vida durante o momento que você está com a maturidade emocional, você consegue passar por ele. Você consegue conviver com as perdas. Você consegue ter uma maturidade para entender que evangelho e vida também tem problema. Por isso que você precisa estar preparado. Suicídio, gente, é uma realidade. Pais, é um assunto muito profundo. Eu sei que nosso horário está corrido, mas deixa eu dizer para os pais. Eu oro por adolescentes de 8, 9, 10 anos com desejo de suicídio. E vocês falam assim, é mentira. Vocês pensam, não, esse cara tá maluco. Não, eu oro. Adolescentes que não se sentem amados. O pai trabalha tanto, que ele quer saber de ganhar dinheiro, mas não cuida do filho. Quebra um princípio da família. Eu sou ativo na igreja, não participo não falta nenhum culto, não falta nenhuma oração, não falta nenhum jejum, mas você é um péssimo pai, um péssimo marido, quebra princípio de honra. Deus não abençoa você, meu irmão. Então, leva seu filho para tomar um sorvete, conversa com ele, por que o comportamento dele está mudado? Os pais querem se fingir de cego, é a fase da aborrecência. Ei, os adolescentes que fala, a neurociência vai dizer assim, que a partir dos 8 anos até os 12, eles já estão entendendo e sabem o que é suicídio. Então, se o seu filho está passando por um transtorno emocional, eu te aconselho, busque ajuda com um psicólogo. Um aluno meu de 10 anos se matou, gente, lá na minha cidade, subiu no guarda-roupa e se enforcou. Aí o menino cheio de trauma, abuso, a mãe chegou a matar 300 maridos já. Então, deixa eu dizer algo para você. Construa um lar saudável. Papai e mamãe que está me ouvindo, construa um lar saudável para que seus filhos sejam saudáveis. E se porventura você ou seu filho passou por algum tipo de problema emocional, não deixe que um problema fique guardado. Resolva. Os problemas são para ser resolvidos. É por isso que existe algo chamado aconselhamento pastoral. O casamento tá ruim, pastor. Nossa, tá complicado. Então procura o departamento de casal que vai ter orientação. Mas a minha vida financeira tá destruída. Procura alguém da área financeira para te ajudar. Resolva os problemas, porque o lixo mental que era para acumular vai sair para fora e sua mente será preenchida. Olha, eu falo que 90% das pessoas com problemas emocionais não conseguem fazer não conseguem enxergar isso. Que você precisa tirar aquilo que não presta de dentro e colocar aquilo que presta. Por isso que os psicólogos fazem a terapia. Mas nós já temos uma terapia que é a palavra, que é a busca, que é estar na presença de Deus. São 1 milhão de suicídios por ano. A cada 40 segundos alguém se mata. A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. A cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. E o dado mais importante que a OMS vai dar, 90% do suicídio pode ser evitado. Sabe como? Quando a pessoa conta o problema para alguém. Só que ela não encontra esse alguém. Ela não sabe para quem falar. Alguém que tem empatia. Alguém que vai ouvir. É por isso que nós temos que ser os agentes de Deus. Para ouvir, criar empatia e poder ajudar essa pessoa. O suicídio é uma realidade. Dentro
e fora da igreja. Então você que está aí online, quem sabe você tem um desejo de morte, me procura no meu Instagram que eu vou ajudar você. E que nós possamos ser ombros, encaminhar. Não posso esquecer, gente, ajuda profissional é importante. Psicólogo. O psicólogo é ter as técnicas para ajudar a pessoa, de preferência cristão, porque ele vai usar a palavra de Deus. E a depressão, 25% a mais são mulheres. As mulheres são 300 milhões de pessoas hoje no mundo com depressão. E as mulheres são 25% a mais. Então, assim, adquirida por vários tipos de coisas. Só para terminar a minha palavra, eu vou falar sobre 2 tipos de depressão para desmistificar aquilo que a igreja pentecostal criou. Depressão é do demônio, depressão é falta de fé, mentira. Isso aí, quem inventou essa heresia, acabou que merece um ataque. Brincadeira à parte. Por que eu te digo isso? Porque Elias, em 1 Reis, capítulo 19, depois de ganhar dos profetas de Baal, ele entrou para dentro da caverna e pediu a morte. Jó amaldiçoou o dia que ele morreu. Moisés pediu para morrer. Davi, no Salmo 31, disse que queria morrer. Esses personagens bíblicos, todos passaram por um período de sintomas de depressão. Então não é falta de fé. Depressão é um tipo é uma frustração que você teve por um determinado momento, que você não conseguiu alcançar o seu objetivo, você se frustrou, aquilo foi virando uma ferida e causou uma depressão. Isolamento, você começa a se isolar, você começa a querer ficar sozinho, aquilo que você gostava de fazer não faz mais. Segundo um neurocientista e endocrinologista pós-doutor, ele vai dizer que depois que Elias teve aquele momento de embate com os profetas, o pico de hormônio dele caiu de tal forma que o corpo dele ficou tão cansado, a mente dele cansou tanto, que ele não teve força para querer viver. Então, tem a questão da patologia, que é onde eu quero chegar. O que é patológico? O que é uma depressão patológica? É uma depressão chamada depressão endógena. Ela é de dentro. Ela envolve hormônios. Muitos adolescentes, na fase de hormônios, tem vários tipos de hormônios que a gente adquire no decorrer da vida, principalmente adolescentes. Eles estão desequilibrados, descontrolados. Aí você fala que a depressão é do demônio, o menino de 12 anos que está com falta de hormônio, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista passa vitamina, o hormônio dele volta ao normal, ele acaba com a depressão. Por isso que você não pode falar que é demônio. Talvez é um descontrole hormonal. E tem exógeno, que é essa da psique, que são dos problemas, dos traumas, das perdas, adquirida por algum tipo de dor que você sentiu. E as duas têm tratamento. Por isso eu digo para você, se matar não é opção. Procure ajuda, porque Deus tem algo na sua vida é preciosa. Você foi criado com um propósito. Amém. Depois da gente ouvir esse fera no assunto, que o cantor e escritor Douglas Borges já está há 11 anos trabalhando com cura emocional. Nosso tempo já foi. Quero fazer nossos agradecimentos aqui à Natália Doces, que mandou uma torta maravilhosa hoje para os nossos convidados. Muito obrigada. Nós estamos ali só de olho nela. Ela ficou aqui ao olhar de todos os convidados, só para a gente saborear daqui a pouco. Quero agradecer a parceria do Milton Neri Cabeleireiros. Quem quer um trabalho excelente, as meninas, né, que são vaidosas, querem na hora de um casamento, de uma formatura, se arrumar, querem passear, querem sair bonitas, vai lá no Pastor Milton Neri, na Praça Tamandaré. Queremos agradecer também a parceria da Data Jeans, do Madrid Festas. Queremos agradecer também a parceria do José Carlos, que é o nosso instrutor aqui do Ministério, instrutor de autoescola. Você, mãe, que seu filho já fez 18 anos, procure o presbítero José Carlos. E temos também que agradecer a parceria da Status Festa e agradecer a parceria da Telefesta. Muito obrigada. Quero agradecer ao pastor Ismael por ter vindo aqui nos honrar, né, com essa sabedoria, nos ajudar bastante a passar para essa juventude o seu ponto de vista. Cantor Douglas Borges, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito lindo hoje a gente conversando e ele falou, meu alvo não é fazer show, é ganhar almas. Então isso foi muito lindo, é por isso que nós vemos o brilho do Senhor e a diferença no seu ministério. Amém. Deus continue abençoando. Matheus Santos, muito obrigada pela sua participação hoje como
o nosso convidado. Ele é um dos nossos apresentadores, mas hoje ele está do lado de lá. Quero agradecer a presença também, gente. Vocês não estão vendo, mas está conosco aqui a cantora Miri, o pastor Ramon, a doutora Luciana. Muito obrigada pela presença de vocês e ao empenho do Vitor, que está aqui todo o tempo conosco, fazendo um serviço de primeira. E queremos finalizar com mais um louvor com o cantor Douglas Borges. Tchau, tchau, até o próximo sábado. Deus me deu uma canção em 2016. Ela fala sobre o novo de Deus. Eu creio que o novo de Deus está chegando sobre o Brasil em 2021, sobre a nossa nação. Em meio ao deserto, águas vão jorrar. Em meio ao pecado, teu amor vai libertar. A árvore sem fruto voltará a nascer. A cura da enfermidade vai acontecer. Se prepare pra ver algo de novo aqui. O céu vai começar a descer, já posso sentir. O novo de Deus está aqui. O novo de Deus, já posso sentir. O novo de Deus é tudo que eu quero pra mim. O novo de Deus está aqui. O novo de Deus, já posso sentir. O novo de Deus é tudo que eu quero pra mim. E sobre a minha vida, o novo de Deus. E sobre a minha família, o novo de Deus. E sobre a igreja, o novo de Deus, já posso sentir. O meu estado de Goiás, o novo de Deus. E sobre Goiânia, o novo de Deus. E sobre o Brasil, já posso sentir. O novo de Deus está aqui. O novo de Deus, já posso sentir. O novo de Deus é tudo que eu quero pra mim. Amém. O novo de Deus sobre nossas vidas.